Brasil! WhatsApp liberado 964-450532. Eu estou agora com ela, Camila Gentili, sexóloga, empresária e palestrante, gente. E o tema hoje nós vamos falar sobre a sexualidade na adolescência. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, bom ter você aqui. Eu adoro vir aqui, né? A gente bom. adora vir aqui, ótimo. conversar com a mulherada em casa. Hoje a gente vai falar mais dirigido às mamães. Sim. É um assunto de extrema importância. Bem importante, bem difícil. Mas antes, a gente tem um vídeo aí do nosso jornalismo, a gente vai mostrar, até para você que está em casa, mãe aí, começar já a participar e entender o nosso bate-papo. Vamos lá? Os adolescentes brasileiros estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo e estão se protegendo menos contra as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce. Dados da PENSE, a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar realizada pelo IBGE, mostram que 28,5% dos estudantes de 13 a 15 anos já tiveram relações sexuais. E mesmo com amplo acesso à informação, o uso do preservativo caiu 22,3% nos 10 anos avaliados. A pesquisa mostra uma tendência de queda na proteção da saúde pelo adolescente, o que preocupa especialistas da área, especialmente porque essa é uma fase de profundas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. E essa iniciação sexual precoce pode levar a uma gravidez indesejada, além de causar doenças. Segundo a pesquisa, o percentual de estudantes que usaram preservativo na última relação sexual caiu de 69,1% em 2009 para 53,5% em 2019. Outro dado da pesquisa é que também diminuiu o número de escolares que usaram algum método para evitar a gravidez. Caiu de quase 80% para 69,6%. Esse dado do preservativo está aí. Assustador, hein? Assustador. Doutora do céu, é preocupante. É muito preocupante porque quando a gente fala em prevenção, né, a gente fala, mas tem educação sexual nas escolas, tudo, mas o quanto se fala sobre isso dentro de casa? Pois, gente, a gente não tem que jogar para a escola tudo. Exato. Tem coisa A escola... fundamental. A educação a formação do filho é em casa. Exatamente. Isso que a gente vai discutir hoje, porque é extremamente importante esse diálogo da vida sexual, a educação sexual em casa. Falar sobre, instruir. Existem dados que adolescentes que são instruídos dentro de casa quanto a esses assuntos, o índice de gravidez, de doenças, ISTs, tudo reduz demais, porque a curiosidade ela acaba com a instrução, porque você está com uma pessoa que você confia te instruindo. Quem melhor do que falar para a gente de uma coisa que vai ser perigosa, que vai acarretar danos, do que um pai ou uma mãe? Né? Então, isso é extremamente importante. Falar sobre isso em casa. Isso precisa ser esses tabus, né? Essa coisa que a gente tenta não falar, tenta achar que não falando que não vai acontecer, que não está acontecendo. Gente, quem tem filhos tem que começar desde bem mais cedo a conversar sobre isso. Tem uma idade certa, doutora? Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, uma dica que eu vou dar para o papai e para a mamãe é assim, não fique escondendo do seu filho aquilo que ele tem curiosidade, porque a curiosidade é o que vai ser o estopim inicial para ele buscar fora essa coisa da, mas o que é? Como é? Né? Então, acho que você tem que começar a explicar com naturalidade. Quando uma criança fala assim, mãe, como que você fez para eu nascer? Fala, o papai e a mamãe, a gente se gostava e a gente tinha bastante intimidade, a gente se abraça, se beija. E aí, por causa desse amor e dessa intimidade, a gente queria muito que você nascesse e você foi concebido. Você não precisa explicar exatamente né, o que você fez para aquela criança nascer, mas ter uma resposta para essa criança. Que dá um entendimento, né? Que a criança... Outra coisa que é muito importante, Nani, é falar assim, mãe, o adolescente brinca muito com isso. Mãe, você e meu pai transam? Você tem que ser firme e dizer transo, sim, e transo bastante. Sexo é muito importante, sexo faz parte da saúde. O ser humano, ele tem coisas ótimas que acontecem quando existe o sexo na vida dele. Você vai descobrir no momento certo. Mas uma coisa que tem que ficar na sua cabeça é que você tem que se prevenir para fazer o sexo. Usar camisinha, se prevenir. Então, você tem que falar isso em casa. É muito importante.
Porque não se fala, né? Não se fala. E outra coisa é quando a criança começa a descobrir o sexo, começa a se tocar. Do jeito errado. E aí? Do jeito Eu sei errado. que muitas mães têm essa dificuldade de conversar, do diálogo. Tem um jeito certo, não tem? Cada uma cria o seu jeito? Eu acho que o primeiro ponto é você estar aberto para esse diálogo. É importante, se você vê que a criança tem curiosidade, tem sim que se falar sobre isso abertamente, né? Dentro da idade da criança, né? Você vai criar o seu discurso, né? Se for uma criança, você falar, dando... você pode falar sobre coisas similares. Olha, o sexo é como se fosse algo assim importante, igual assim tomar água, se alimentar. É tão importante quanto, mas você tem a forma certa, o jeito certo de fazer. Então, você explicar, né, meio que como parábolas para a criança. E se for um adolescente, conversar abertamente com esse adolescente. Olha, sexo é muito bom, é importante, você já sentiu excitação? Você não precisa falar assim, você fez isso, você fez aquilo. Você pode descrever como é a excitação para ele se identificar. Então, dizer, olha, vai ter um momento que você vai sentir que você está com o seu coração batendo mais forte, que você vai sentir que o seu corpo está mudando, e aí você vai estar dormindo, às vezes você vai acordar, você vai ver que você teve uma ejaculação. Você sabe o que é uma ejaculação espontânea? Isso pode acontecer em algum momento da sua vida, isso é normal, é muito comum. Os meninos, eles têm ereções. Você sabe o que é ereção? É quando o seu pênis, ele fica ereto por causa de uma excitação, o homem tem muita excitação visual. Conversar nesse nível, com a menina a mesma coisa. Olha, é assim, olha, isso aqui é vagina, aqui é a vulva, olha, o momento excitatório, ele acontece, esse é o momento, aqui é onde você vai sentir mais prazer, você vai entender o que é prazer, o prazer é isso, é aquilo. Mas isso com a idade? Eu acredito que a partir dos 14, 15 anos você já consiga ter um diálogo mais aberto, porque eles têm muita informação, Nani. Eles têm informação, você quer mais do que as redes sociais? Não, tem, mas aí é que toda mãe parece que fica com vergonha. Eles gravam vídeos que você assiste lá, que você aprende coisas com eles que a gente não sabia. Tem um negócio que eles gravam, não sei se você já viu, que pega o desodorante e faz o xixi no cotonete e joga o desodorante para saber se está grávida ou não. Eu nunca tinha visto isso. Você tá vendo? Então, assim, você acaba aprendendo. Então, assim, se a gente aprender, vamos ensinar consciente, né? Essa inocência. Agora vai do pai e da mãe instruir. Eu tenho 2 filhas e tenho 2 enteados. Na minha casa sempre se falou sobre sexo abertamente, sobre a naturalidade, a importância do sexo na saúde, o quanto é importante. Falava, eu estou indo para o quarto dormir. Fui no seu quarto, a porta estava trancada, porque eu estava namorando, nunca escondi. Mas você namoro bastante. Porque você não pode ser hipócrita, porque criança ou pré-adolescente, adolescente tem que ter uma normalidade para o sexo como saúde na sua vida adulta. Porque ele vai ser uma pessoa muito mais bem resolvida, ele vai se entender melhor. Com certeza. Fica mais fácil se tiver o diálogo, né? E outra coisa, viu? Uma coisa que eu indico para o pai e para a mãe, traga preservativo em casa, abra com o seu filho, mostra como é, dá vídeo para ele. Se você tem dificuldade de conversar, eu tenho muito conteúdo que eu gravo lá no meu Instagram e no meu TikTok para falar sobre. Eu vou até fazer uma sequência só para adolescentes. Como que põe o preservativo, como que coloca, o quanto que é importante, olhar a validade, né? Os tipos de lubrificações que existem nesse preservativo, a diferença entre eles. Então, eu acho que é importante. E deixa em casa, isso tem que estar acessível, porque você tem que entender, pai e mãe, que você não tem controle sobre o seu filho. A gente não consegue monitorar eles 24 horas por dia. Maravilhosa. Tem perguntas chegando de casa para você. Vamos lá. Vamos lá? Pode mandar sua pergunta, viu, gente? Meu nome é Aline Mello, tenho 41 anos e eu sou mãe de um adolescente de 14 anos. Meu filho é um garoto trans e eu queria saber mais e como falar com ele sobre sexo protegido entre corpos com vulva. Obrigada. Então, você vê, isso aí é uma informação que pouco se fala também. As crianças trans que estão transicionando e os pré-adolescentes. Isso é extremamente importante. Tem um preparo que eu acho que é o primordial, é o pai e a mãe estar com um amparo psicológico para entender isso. Então, assim, se está acontecendo na sua casa, pai e mãe, não fique fingindo que você não está entendendo. Busque a ajuda de um psicólogo,
Tem muita gente se especializando nesse tipo de mudança. A transição é algo muito difícil porque o próprio adolescente ou aquela criança, nem ele está entendendo o que está acontecendo com ele. Demora um certo tempo para ele entender a questão dessa orientação sexual dele, que ele tem lá uma vulva, mas que ele se sente como um gênero masculino. Diferente. E por que ele só gosta da menina, sendo que ele também é menina, mas não se sente como menina. Então é um conflito interno muito grande. E eu sou muito a favor de que as pessoas, elas precisam, acima de tudo, você ama o seu filho. Então, acima de tudo, se você ama o seu filho, você vai ter que se esforçar, seja indo num psicólogo, fazendo uma constelação familiar, buscando essas informações, indo ao médico e ajudando, se é esse o desejo dele, a concluir essa transição. Eu tenho 2 filhas, os meus 2 meninos são casados com pessoas com vulva, mulheres, e minhas 2 filhas, uma casada com homem e a outra é bissexual. Foi para mim uma tranquilidade, eu não tenho problema referente a isso, me dou muito bem com ela, com a namorada, e eu aprendi muito com tudo isso. Porque a gente tem que ter essa sensibilidade, você tem que estar aberto, não finja que não está acontecendo na sua casa, que é onde mora a gravidade. Sim, é pior. Afastar o filho é pior. É pior. Você vai afastar, você vai jogar para o mundo. Não, e hoje em dia o sistema de saúde público tem muita informação sobre isso. E também nós temos que falar, viu, gente? A gente como mãe, né, fica preocupada com a saúde também, tá? Isso. A opção sexual é de cada um, a gente tem que apoiar, a gente como mães, como pai, a gente tem que orientar, conversar, ser amigo, trazer o filho para casa. E também a gente tem que falar uma coisa que não está se falando, as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. A gente está não falando no assunto, a gente pensa que não falando, que não está existindo. HIV está aí, muita gente. Sífilis voltou, entendeu? Gonorreia voltou, coisas que tinham sido doenças sexualmente que tinham sido erradicadas ao longo dos anos, estão voltando com tudo. Então, significa o quê? Precisamos falar sobre sexualidade, sobre sexo e principalmente as DSTs, doenças que estão voltando. Quantos anos atrás a gente parou de falar de gonorreia? Uma coisa lá do passado. Está, sim, segundo pesquisa, está voltando. Né? A sífilis, a gente teve agora no carnaval, HPV, todo mundo. HPV tá aí, HPV, muita gente não pensa, mas conhece a pessoa lá, né? Conheci, vou transar, tal. Você não sabe, às vezes a pessoa tá com HPV já dentro da própria boca. A gente falou sobre isso no outro programa. Então, assim, o HPV, a doença, o HIV, todas essas doenças que a gente tem... HPV é um tipo de câncer no colo do útero, que... Olha só, é muito bom a gente falar, é um tipo de câncer no colo do útero que nós temos vacina para o HPV quando a gente leva nossos filhos, crianças e adolescentes, pré-adolescentes, para tomar vacina. São 3 doses e é gratuito. Antigamente era super cara essa vacina e era só no particular. A rede pública tem a vacina. Significa que se você levar o seu filho, isso é um gesto de amor. Leve, faz direitinho. É antes da primeira vez que a criança, que o adolescente... fazer sexo. Então é antes disso você toma, que já evita vários tipos de câncer no colo do útero no futuro. Sim, e sabe uma coisa que acontece bastante também, Nani, que vale a pena falar? Para você que tem um filho em casa, que tem uma pessoa com pênis, né, seja ele trans ou não, você ensinar como lava o pênis. A gente tem uma incidência enorme de câncer peniano, mas assim, teve um aumento estratosférico. Então, assim, homens que não sabem como lavar o pênis, que não sabem qual é o cuidado que tem que se tomar, quais são as coisas que você precisa realmente fazer quando você vai fazer a sua higiene íntima. Mulheres também, mas é um número bem menor, mas o homem é assim, fora do normal. Então, numa pesquisa aí, eles colocaram pessoas que teve uma taxa muito alta de câncer peniano, mas englobaram pessoas que vivem na Cracolândia, que já são pessoas que já têm um comportamento já não, mas sem nenhum tipo de higiene. Tá falando que mas assim, com todo mundo. aumentou demais. Higiene... E é o quê? Falta de conhecimento. Conhecimento e higiene, gente, é seu corpo. Exato. Pelo amor de Deus, se você não conhecer seu corpo, você vai conhecer o quê? Tem mais uma pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Bora, Elaine. Olá, tudo bem? Eu sou mãe de um adolescente de 13 anos e eu gostaria de saber se existe uma forma de conversar com ele sobre iniciação sexual de uma forma mais leve, descontraída. Eu lembro que na minha fase, minha mãe me levou numa loja de produtos eróticos, enfim, pra brincar, mostrar as coisas, falar como é que funciona, enfim, pra mim foi uma experiência legal que eu guardo até hoje. Eu gostaria de saber se hoje é legal também fazer isso, se existe uma forma de conversar com ele de uma forma mais leve também.
Existe sim. Sabe como uma coisa que funciona muito? Quando você conta sobre você. Você ensina falando sobre você para o outro. Então, você pode contar, olha, sabe, quando eu tinha tantos anos, eu tinha muita curiosidade. Então, você está se colocando no papel daquele adolescente, falando, olha, a minha primeira experiência sexual, ela foi estranha, foi assim, porque eu não tinha muita experiência, eu não entendia muito, e daí eu comecei a ler. Então, você vai dando os caminhos para aquele olha, comecei a entender. Hoje, vocês têm o YouTube, vocês têm aí o TikTok, tem o Instagram, tem um monte de informação que está aí, né, aos pés de vocês, para vocês pesquisarem, né? Tem o Google como uma ferramenta de pesquisa. Então, fale para o seu filho sobre a sua experiência para que ele comece a se sentir confortável de abrir as curiosidades, e ele pode se sentir aberto de perguntar, mãe, mas sabe o que é? Olha, lá na escola eu escutei isso, porque eles crescem com muita coisa que é mentira. Crescem achando que se engravida de um jeito que não engravida. Então, eles têm poucas informações no quesito de como é a forma correta, e tem muitas informações do jeito errado, do que é errado e que não se deve fazer. Então, é importante falar. Uma coisa que também tem que normalizar muito, sabe o que é? Que a gente tem muito problema, é a normalização de entender que aquele momento da pré-adolescência, eles estão se descobrindo. Então, existe essa coisa da automasturbação, que é um conflito para eles também. Eu estou fazendo uma coisa errada, eu estou fazendo uma coisa certa. Então, tem que se conversar que isso é uma coisa que pode acontecer, que é normal, que está dentro da fase que ele está vivendo, e que isso, com o passar do tempo, vai evoluindo para outro momento. Você, assim, naturalizar aquilo que deixar de ser do nosso corpo, entendeu? Assim como falar sobre o período menstrual das meninas, que às vezes vai acontecer da coleguinha de escola ter um sangue na calça, que é normal, que é uma coisa que foge do controle. Você tem que falar sobre explicar, isso em casa. Né? Tem, porque senão fica aquele adolescente que é cruel. Certo. Né? Camila maravilhosa, ficaria horas e horas contigo. Já estou te convidando para voltar, para a gente debater esses outros assuntos que a gente está faltando. Pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Tá bem? Rede social maravilhosa, como nós encontramos você, aquela ali? Isso, @CamilaCamposGentili_oficial. Se tiver dúvida, pode me chamar lá. Eu sempre respondo as mensagens, posso demorar um pouquinho, mas eu sempre vou responder. Eu participo bastante de podcast, tirando dúvida do pessoal, mostrando as maiores novidades, então, falando sobre tudo isso aí que o pessoal precisava falar mais. Uma linguagem simples, né? Tô te aguardando já, então. Com certeza. Vamos fazer esses temas polêmicos de ping-pong, combinado? É isso aí, opa! Vamos pro intervalo comercial, um minutinho só e a gente volta, porque tem muito mais para você ainda no Tarde Top.